quero agradecer à doutora Paula Mota o facto de me ter convidado para estar presente neste primeiro Fórum Anual Europeu de Saúde Preventiva e Epigenética. O meu nome é Sofia Fonseca, sou farmacêutica comunitária e realizei uma tese na área dos fatores de transferência. Este tema está enquadrado na Carta Europeia dos Direitos dos Doentes e foca aquele que é o primeiro direito, que é a prevenção que todos nós temos que conhecer, porque ela permite-nos reduzir o impacto da doença. A partir de agora, irei focar os fatores de transferência com a apresentação de um PowerPoint para poderem visualizar melhor. Então, o sistema imunitário consiste em mais de 1 trilhão de células com um peso de cerca de 1 kg. No entanto, apesar de ser reduzido o seu peso, ele tem uma função essencial de proteção contra vírus, bactérias, parasitas, fungos e células cancerígenas. Os linfócitos, que têm origem em vários órgãos do sistema imunitário, nomeadamente os linfócitos B, originam os anticorpos. Os linfócitos T, que se formam na glândula do timo, originam os fatores de transferência que eu irei abordar mais detalhadamente. E, finalmente, os natural killers eliminam as ameaças do organismo logo numa primeira linha. Portanto, eles vão eliminar fungos, vírus, bactérias, células cancerígenas. Em 1949, o Dr. Gerald Lorenz descobriu os fatores de transferência. Ele estava a estudar doenças infecciosas, nomeadamente a tuberculose, e fez um estudo com um doente que já tinha ficado imune à doença, retirou um extrato realizado de leucócitos e fez a transferência para outra pessoa que nunca tinha estado em contato com o bacilo de Koch. Finalmente, expôs este último ao bacilo de Koch e este não contraiu a doença da tuberculose. Então, tínhamos aqui algo que fez a transferência da imunidade de um doente que já estava imune para outra pessoa. Nessa altura, não havia nem vacinas, nem antibióticos. Os fatores de transferência são pequenas moléculas mensageiras imunológicas produzidas pelos organismos de nível superior e são nanomoléculas de polipeptídeos que consistem em sequências de 40 a 44 aminoácidos. Portanto, são mesmo nanopartículas. Os fatores de transferência dos mamíferos, incluindo os humanos, são pequenas moléculas entre 3.500 e 10.000 Daltons. Eles estão presentes nos linfócitos de sangue periférico, nos nódulos linfáticos de bovinos, no baço e placenta de várias espécies, na ultrafiltração do colostro dos mamíferos e da gema do ovo e em várias espécies, nomeadamente a galinha, o pato, o rato, o coelho, o burro, cão, primatas e muitas outras espécies, incluindo o homem. Quais são as funções dos fatores de transferência? Eles são educadores de excelência. Eles são educadores a nível do sistema universitário e também a nível de pós-graduação. O que é que eles fazem no nosso organismo? Por exemplo, temos um vírus a atacar-nos o nosso organismo e ele vai reconhecer esse vírus em primeiro lugar. Finalmente, ele vai reagir e organizar uma reação para erradicar o vírus que é causador, por exemplo, do Covid-19. E esta reação é realizada em tempo recorde, em cerca de 24 horas. E, finalmente, recorda o antigênio de tal forma que no próximo contacto haja uma resposta rápida. O sistema imune, muitas vezes, não está equilibrado. Então, quando temos o sistema hiperativo, temos a presença de doenças autoimunes, de alergias, de intolerâncias alimentares. Se está hipoativo, temos a infecção por vírus, bactérias e células tumorais. Quando nós administramos oralmente fatores de transferência, temos a libertação de citocinas, nomeadamente o interferão gama. Este interferão é muito importante no combate às viroses e às células cancerígenas.
neste momento, há alguns cientistas que estão a utilizar interferões também no combate à doença do Covid. Também foi feita uma experiência em maio de 2009 com a administração oral de fatores de transferência para verificar se havia aumento de IgAs após essa administração. Esta administração durou cerca de 4 semanas e, posteriormente, foi medido o nível de IgAs. Então, verificou-se que estava 73% acima do valor inicial. Por que é que estas imunoglobulinas são importantes? Porque elas estão presentes na nossa saliva, nas nossas lágrimas e fazem parte logo de uma barreira do nosso sistema inato para atacar, para eliminar os vírus, as bactérias e outros micro-organismos. Este estudo foi feito por um médico. O que ele pretendeu foi verificar o aumento dos natural killers em doentes que não tinham a presença de fatores de transferência e, posteriormente, em doentes que tinham os fatores de transferência. No primeiro gráfico, não temos a presença de fatores de transferência. Ao fim de 3 dias e meio, os natural killers estão a reagir perante o ataque de um vírus. No segundo gráfico, temos o vírus a atacar, mas os natural killers, com influência da administração de fatores de transferência, atuam ao fim de 1 dia e meio em expoente máximo. Na minha tese, eu elaborei a mesma com doentes com patologias do foro imunitário, nomeadamente dermatites, rinites, sinusites, asma, psoríase, tendinites, infecções e drepanocitose. Foi realizada a nível internacional, com todas as idades e sexos e a nível de clínicas. Este primeiro caso foi realizado com um dermatologista que escolheu um paciente com cerca de 16 anos. Ele estava com uma dermatite atópica bastante grave e o que o médico efetuou foi administrar fatores de transferência em conjunto com a terapêutica que estava já a administrar anteriormente, nomeadamente a ciclosporina, que é um imunossupressor. Este doente, com a administração da ciclosporina, não tinha os efeitos desejáveis e, por isso, o médico adicionou o fator de transferência para verificar se o mesmo potenciava ou não a ação da ciclosporina. E verificou no final dos 3 meses, com a administração de 4 cápsulas por dia, que os fatores de transferência potenciavam a ação deste imunossupressor e diminuíam também os seus efeitos secundários. Este segundo caso foi feito também com um jovem com dermatite atópica, que estava a receber a administração de corticoide oral, e o fator de transferência aqui foi potenciar a ação do mesmo e evitou o recurso a doses excessivas e também melhorou a ação do corticoide. Este caso é de uma senhora que tinha uma infecção urinária com 1 ano de duração e resistente à antibioterapia. A médica o que fez foi administrar isoladamente fatores de transferência, já que os antibióticos não tinham qualquer efeito, e administrou fatores de transferência também durante 3 meses com 4 cápsulas diariamente. No final, fez-se uma urocultura e verificou-se que já não estava presente a E. coli. Neste caso, foi também um doente com uma dermatite atópica, mas também com problemas respiratórios. Então, o médico administrou fatores de transferência com a ciclosporina e verificou não só a melhoria cutânea, mas também a melhoria respiratória. Este é o caso de uma criança com 2 anos de idade. O caso foi passado em Huambo, Angola. Ela estava com drepanocitose e tinha saído da 3ª broncopneumonia, sujeita a
injetáveis de antibióticos bastante poderosos e estava imunodeprimida. Além disso, tinha uma hemoglobina de 5,1. Então, a médica administrou durante 3 meses 2 cápsulas de fatores de transferência e ela passou da hemoglobina de 5,1 para 7,6 e finalmente, no final dos 3 meses, para 9. Durante os 3 meses, ela não teve nenhuma ocorrência de nenhuma broncopneumonia. As conclusões da tese, em que eu tive também mais casos, mas só citei alguns, é que os fatores de transferência são importantes imunomoduladores. Em 80,6% dos casos clínicos registaram-se melhorias e eles são relevantes na melhoria ou prevenção das patologias em estudo, em qualquer idade, sexo, tanto como adjuvante terapêutica, como isoladamente, dependendo da patologia e do seu grau. Algo que eu não nomeei atrás é que os fatores de transferência são completamente seguros. Podem-se administrar desde bebés recém-nascidos até ao final da nossa vida. As conclusões é que os fatores de transferência transmitem inteligência imunitária ao organismo, mas não curam nada por si mesmos. O próprio organismo é que se vai enfrentar inteligentemente com a doença. Muitas patologias estão interligadas com o sistema imunitário e, por isso, nós devemos apostar no uso preventivo de fatores de transferência com a finalidade de manter um sistema saudável e resistente a qualquer agressão ou desequilíbrio. Finalmente termino com uma frase de Ernest Hemingway, de 1952, que diz: "A minha saúde é o meu principal capital e eu quero administrá-la." Nós devemos ter abertura para a transformação, apostar em novos hábitos alimentares, em novo estilo de vida, investir na nossa saúde e apostar na prevenção com suplementação, como por exemplo com os fatores de transferência. Agradeço a vossa presença e também agradeço mais uma vez à doutora Paula Mota o facto de me ter convidado para estar aqui presente e estou aberta a questões. Podem colocá-las e depois eu responderei em tempo oportuno. Muito obrigada.